Desenvolver o cronograma é o processo de análise de sequência das atividades, suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma, visando criar um modelo do cronograma do projeto. O principal benefício deste processo é que a inserção das atividades do cronograma, suas durações, recursos, disponibilidade de recursos e relacionamentos lógicos na ferramenta de elaboração do cronograma gera um modelo de cronograma com datas planejadas para a conclusão das atividades do projeto. As suas entradas são o plano de gerenciamento do cronograma, lista de atividades, atributos das atividades, diagrama de rede do cronograma do projeto, requisitos de recursos das atividades, calendários dos recursos, estimativas das durações das atividades, especificação do escopo do projeto, registro dos riscos, designações do pessoal do projeto, estrutura analítica dos recursos, além dos fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. As ferramentas e técnicas são análise de rede do cronograma, método do caminho crítico, método da corrente crítica, técnicas de otimização de recursos, técnicas de desenvolvimento de modelos, antecipações e espera, compressão de cronograma, ferramenta de cronograma e como saídas temos linha de base do cronograma, cronograma do projeto, dados do cronograma, calendários do projeto, atualizações no plano de gerenciamento do projeto e nos documentos do projeto. O desenvolvimento de um cronograma de projeto aceitável é muitas vezes um processo interativo. O modelo de cronograma é usado para definir as datas planejadas de início e fim das atividades e os marcos do projeto, com base na exatidão das entradas. O desenvolvimento do cronograma pode requerer análise e revisão das estimativas de duração e de estimativas de recursos para criar o modelo de cronograma aprovado do projeto, que pode servir como linha de base para acompanhar o seu progresso. À medida que o trabalho avança, a revisão e a manutenção do modelo de cronograma do projeto para sustentar o cronograma realista continua sendo executada durante todo o projeto. Análise de rede do cronograma é uma técnica que gera um modelo do cronograma do projeto. Ela emprega várias técnicas analíticas, tais como o método caminho crítico, o método da corrente crítica, análise EC e técnicas de otimização dos recursos para calcular as datas de início e término mais cedo e mais tarde das partes incompletas das atividades do projeto. Alguns caminhos da rede podem ter pontos de convergência ou divergência, que podem ser identificados e usados na análise de compressão de cronograma ou outras análises. O método do caminho crítico é um método usado para estimar a duração mínima do projeto e determinar o grau de flexibilidade nos caminhos lógicos da rede dentro do modelo do cronograma. Esta técnica de análise de rede do cronograma calcula as datas de início e término mais cedo e início e término mais tarde, para todas as atividades, sem considerar quaisquer limitações de recursos, executando uma análise dos caminhos de ida e de volta através da rede do cronograma. Nesse exemplo, o caminho mais longo inclui as atividades A, C e D, e assim sendo, a sequência A, C e D é o caminho crítico. O caminho crítico é a sequência de atividades que representa o caminho mais longo de um projeto, que determina a menor duração possível do projeto. O método da corrente crítica é um método de cronograma que permite que a equipe do projeto crie buffers, reservas, ao longo de qualquer caminho do cronograma, para levar em consideração recursos limitados e incertezas do projeto. Ele é desenvolvido a partir da abordagem do método de caminho crítico e considera os efeitos da alocação de recursos, otimização de recursos, nivelamento de recursos e incertezas na duração de qualquer atividade do caminho crítico determinados usando o método caminho crítico. Para isso, o método da corrente crítica introduz o conceito de buffers ou gerenciamento de buffers. O caminho crítico restrito por recursos é conhecido como, então, corrente crítica. Alguns exemplos de técnicas de otimização de recursos são nivelamento de recursos, que é uma técnica em que as datas de início e término são ajustadas com base nas restrições de recursos, com o objetivo de equilibrar a demanda de recursos com o suprimento disponível. Estabilização de recursos, que é uma técnica que ajusta as atividades de um modelo de cronograma
de tal maneira que os requisitos dos recursos do projeto não excedam certos limites pré-definidos de recursos. Técnicas de criação de modelos. Temos análise de cenário EC. Análise de cenário EC é o processo de avaliar os cenários a fim de predizer seus efeitos positivos ou negativos nos objetivos do projeto. Esta é uma análise da pergunta: e se a situação representada pelo cenário X acontecer? Já a simulação envolve o cálculo de múltiplas durações de projetos com diferentes conjuntos de hipóteses das atividades, normalmente usando uma distribuição de probabilidades construídas a partir das estimativas de 3 pontos para levar em consideração a incerteza. A técnica mais comum de simulação é a análise de Monte Carlo, em que uma distribuição das possíveis durações de atividades é definida para cada atividade e usada para calcular uma distribuição de possíveis resultados para o projeto como um todo. Antecipações e esperas são refinamentos aplicados durante a análise da rede, para produzir um cronograma viável, ajustando o tempo de início das atividades sucessoras. As antecipações são usadas em circunstâncias limitadas para adiantar uma atividade sucessora em relação a uma atividade predecessora. E as esperas são usadas em circunstâncias limitadas, onde os processos exigem que um determinado período de tempo entre as atividades predecessoras e sucessoras transcorra sem que haja impacto no trabalho ou recursos. Uma outra técnica em desenvolver o cronograma é a técnica de compressão de cronogramas. A técnica de compressão ela é usada para encurtar a duração do mesmo sem reduzir o escopo do projeto, a fim de cumprir as restrições do cronograma, as datas impostas, os outros objetivos do cronograma. As técnicas de compressão do cronograma incluem a compressão propriamente dita, que é uma técnica usada para reduzir a duração do cronograma do projeto, usando o menor custo incremental através de adição de recursos, ou através de paralelismo, uma técnica de compressão de cronograma, onde as atividades ou fases normalmente executadas sequencialmente são executadas paralelamente, durante ou pelo menos uma parte de sua duração. As saídas de um modelo de cronograma são apresentações do cronograma. O cronograma do projeto é uma saída de um modelo de cronograma, que apresenta as conexões de atividades com datas, durações, marcos e recursos planejados. Por exemplo, o gráfico de marcos. Esses gráficos assemelham-se aos gráficos de barras, porém, identificam somente o início e término agendado para as entregas mais importantes e interfaces externas chaves. O gráfico de barras, esses gráficos, também conhecido como diagrama de Gantt, representam as informações do cronograma em que as atividades são listadas no eixo vertical, as datas são mostradas no eixo horizontal e as durações das atividades aparecem como barras horizontais posicionadas de acordo com as datas de início e término. Os gráficos de barras são de leitura relativamente fácil e frequentemente são usados em apresentações gerenciais. Num cronograma mais detalhado, temos os dados do cronograma, que são a quantidade de dados adicionais que varia de acordo com a área de aplicação, informações frequentemente fornecidas com detalhes de suporte, por exemplo, requisitos dos recursos por período de tempo, cronogramas alternativos, alocação de reservas para contingências. Diversas ferramentas de software possuem diversas visualizações interessantes para enxergarmos esses dados do cronograma. Temos também o calendário do projeto, que identifica os dias úteis e os turnos disponíveis para as atividades agendadas. Ele distingue os períodos de tempo nos dias ou parte dos dias que estão disponíveis para completar as atividades agendadas, dos períodos de tempo que não estão disponíveis.